Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de pós-graduação em Ciências da Religião. Você, meu aluno e minha aluna, está me acompanhando nesse curso de Ciências da Religião e no módulo de Antropologia Teológica. Na última aula, nós começamos a falar de dois princípios da teologia, que o Batista Mondan tenta explicitar para todos nós. O primeiro que seria o princípio arquitetônico, nós mensuramos que seria o cerne da teologia, aquilo que faz com que o prédio da teologia seja teologia, não seja outra coisa. E aí o cerne disso é a revelação. É a base, aliás, ele vai falar que é a base para todos os outros mistérios. Né? Então a revelação é a base, os eventos da história da salvação. A salvação ela tem uma história e o que serve de base para esse evento da história da salvação é a revelação. Olha o que o Batista Mondan escreve para todos nós aqui. Ele diz aqui, ó. Chama o princípio arquitetônico o mistério fundamental da revelação, predestinado a servir de base e eixo ao ordenamento de todos os outros mistérios e eventos da história da salvação. O que fundamenta a base é o eixo para a história da salvação, ou seja, a base para tudo isso aí, é a revelação. A revelação ela é a base para todos os outros mistérios. Porque se Deus não se revelar, se Deus não se mostrar, lembra que eu estava falando na última aula sobre que revelar, prefixo re, no latim traz a ideia também de mostrar algo que está oculto, e no Apocalipse, no grego, o prefixo apo, traz a ideia também de revelar algo que está oculto. Então é sempre esse desvendamento, esse desvelamento, esse Deus que se mostra ao homem. É como se estivesse oculto, se tivesse algo lá, mas estava oculto e Deus foi lá e mostrou. Isso é a história da salvação. A história da salvação estava oculta para nós. Ao longo do tempo, o homem sempre achou que tudo corria conforme pelos ditames do acaso. Quando Cristo se mostra, quando Deus se mostra na pessoa do Cristo, fala para o homem que existe uma história da salvação, que existe um projeto de Deus, uma atitude de Deus em querer salvar o homem. Porque mostrando que o homem estava fadado ao pecado e fadado à condenação, mas em contrapartida ele oferece uma salvação. Então, lembra aquele conceito que as pessoas criticam muito Deus, dizendo que Deus, ele condena nós ao pecado, mas não é inverídico. Por quê? Porque Deus ele diz, ó, você é pecador, mas em contrapartida ele oferece uma salvação. Deus não é um ser que diz você é um pecador, não fala, beleza, você é um pecador e tá tudo certo. Não, você é um pecador, mas eu tenho algo para te oferecer, uma salvação. Essa salvação é mediante a graça, um favor imerecido. Você não merecia, você pecou, transgrediu, caminha no pecado e agora você não merecia a condenação, mas eu estou te dando algo que por graça, pelo desejo amoroso do coração trinitário, da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus aprove o seu conselho eterno em querer salvar o homem. Pois bem, então, o pressuposto de tudo isso é a fé. A fé, ela que dirige esse princípio arquitetônico, e a revelação sempre será a base para todas as coisas. Então, eu quero que você entenda que o princípio arquitetônico, o fundamento do princípio arquitetônico se dá na revelação e não em outra coisa. Ok? Acompanhe comigo a leitura. O princípio hermenêutico. No princípio hermenêutico temos a compreensão, é a interpretação dos eventos da história da salvação, tirados da razão, e filosofia é a base para tudo. Olha que interessante. O princípio hermenêutico. Palavra hermenêutica vem de hermeneue, que quer dizer no grego interpretação. Não vou discorrer aqui todo sobre a etimologia do termo, como que se dava lá nos gregos, no mito grego, vem de Hermes e tudo mais. Você é teólogo, você já está familiarizado. E o Batista Mondan diz que existe um princípio arquitetônico e existe um princípio hermenêutico, que é a teologia interpretando. Qual é o referencial? Qual é a tentativa do princípio hermenêutico? Compreender.
Se existe uma revelação como base para tudo, eu quero compreender essa revelação. Então, o princípio hermenêutico é a compreensão, se dá na compreensão. E essa compreensão é o quê? É a interpretação dos eventos da história da salvação. Os teólogos tentando interpretar os eventos da história da salvação. Se ele diz que existe uma história da salvação no princípio arquitetônico, o teólogo agora ele tenta perceber ou prescrutar essa história da salvação. Então ele começa a dar referenciais para ela e interpretações para ela. Hermenêutica, interpretação. Então ele está tentando dar uma interpretação para a história da salvação. E com base em quê? Razão, racionalidade, a razão a serviço da fé. A razão agora trabalhando para a fé. E a ciência por excelência é a filosofia. É o teólogo usando da filosofia para prescrutar a história da salvação, os eventos da salvação e do Deus que vem até nós. Eu já creio, lembra do qualis intellectum? Eu compreendo para crer e creio para compreender do Agostinho. E aí o Anselmo vai falar, eu compreendo, mas eu compreendo e agora eu creio, mas agora eu quero compreender aquilo que eu já creio com o coração. Eu já creio com o coração, meu coração já crê, meu coração já tem fé, mas agora eu quero compreender o que o meu coração está acreditando, o que ele está depositando fé, o que ele está dizendo que é verdadeiro. Né? Então, ensino tem o princípio arquitetônico e o princípio hermenêutico. E isso no decorrer, nós vamos ver agora para frente, percebe que isso se dá em toda a história da teologia. Sempre haverá um princípio arquitetônico e um princípio hermenêutico. Um princípio arquitetônico e um princípio hermenêutico. Todos os teólogos vão trabalhar sempre nesse pressuposto. Eu também não tinha essa noção, mas quando adentrei ao mundo do Batista Mondin, e ele explicitou isso, eu usei até no meu trabalho de conclusão de curso, de um dos cursos que eu já fiz. Quando eu vi isso, eu achei isso magistral, porque você percebe isso em todos os teólogos. Então, qual é o seu princípio arquitetônico e qual é o seu princípio hermenêutico? É dentro dessa perspectiva que eu quero que você entenda como que se dá isso na teologia e na história da teologia. Acompanhe comigo a leitura. O princípio arquitetônico é fonte ou base a partir da qual uma determinada teologia será formada. O princípio hermenêutico se traduz em lentes vindas da filosofia com as quais lemos os princípios arquitetônicos. No dizer de Mondin, o teólogo é iluminado antes de tudo pela beleza de um certo mistério e escolhe então a filosofia mais adequada para a interpretação da história da salvação à luz desse mistério. A distinção entre princípio arquitetônico e princípio hermenêutico é, por conseguinte, importante para a compreensão da natureza da teologia, que é justamente uma estruturação de toda a história da salvação, em torno de um mistério central, e ao mesmo tempo uma tentativa de penetrar no sentido profundo de tal história, valendo-se de uma perspectiva filosófica. O que acabamos de ler aqui é o resumo do que estamos falando. O Batista Mondin vai falar o seguinte, olha, acompanhe comigo essa leitura. Ele diz, chama o princípio hermenêutico verdade primária a cuja luz o teólogo procura compreender e interpretar cada um dos aspectos da história da salvação. Olha que interessante. O Mondin, ele divide esses dois princípios da teologia justamente isso. Eu tenho um princípio arquitetônico que é baseado em algum mistério e depois eu tento usar a filosofia para interpretar esse mistério. E de forma para compreender a história da salvação no seu todo e para se aprofundar nessa história da salvação. O mais interessante aqui, que eu achei nesse texto que acabamos de ler aqui, ó, o princípio arquitetônico é a fonte e a base a partir da qual uma determinada teologia será formada. Um teólogo ou uma teologia ela é formada, então o arquitetônico forma essa teologia a partir disso, desse princípio. Fala, o princípio hermenêutico se traduz em lentes vindas da filosofia. Então, a hermenêutica é as lentes com que eu vou enxergar, eu tenho já a base, e agora eu quero enxergar com as lentes da filosofia essa base, essa revelação, esse mistério. E aí ele diz aqui, com as quais lemos princípios arquitetônicos, porque eu vou ler, a lente serve para me ler o princípio arquitetônico.
Aí, no dizer de Mondin, o teólogo é iluminado antes de tudo pela beleza de um certo mistério. Então, existe uma beleza de um certo mistério, ele é iluminado. Essa luz, essa beleza me ilumina como teólogo, iluminou o teólogo Kleber, um certo mistério. Qual o mistério que te iluminou, Kleber? E eu vou dizer para você, um certo mistério que me ilumina, que me iluminou e que me ilumina e continua me iluminando, é o mistério da Santíssima Trindade. É um que eu pesquiso bastante. E esse é meu princípio arquitetônico. Eu fui iluminado pelo mistério da Santíssima Trindade. Meu princípio arquitetônico é a revelação da Trindade. E o princípio hermenêutico, seu Kleber? O meu princípio hermenêutico é a filosofia da revelação fundamentada no pensamento do Bruno Forte. Então você percebe que eu usei um princípio filosófico e usei um princípio teológico. A filosofia para compreender aquilo que a teologia já acredita com o coração. O mistério me ilumina. Agora eu tenho um princípio arquitetônico, eu fui iluminado pela beleza de um certo mistério. E agora eu uso o princípio hermenêutico para interpretar esse mistério. E assim por diante. E ainda fala assim, de tudo pela beleza de um certo mistério. E escolhe então a filosofia mais adequada para interpretação da história da salvação à luz desse mistério. Então, à luz desse mistério, porque é na luz desse mistério que eu estou interpretando. Então, eu vou procurar a filosofia mais adequada. Uns buscar a filosofia marxista, outros vão buscar a filosofia existencialista e assim por diante. Mas cada um procura uma filosofia mais adequada para ele, para compreender a história da salvação, à luz desse mistério que iluminou a mente dele. Lembra do Calbart? Qual o mistério que Calbart iluminou? A revelação de Deus. A revelação de Deus iluminou Calbart. O Karl Rahner, Deus se revelou ao homem. Então você percebe que cada teólogo, cada pensador é iluminado por um mistério. E a partir do momento que agora ele busca na filosofia ou uma certa filosofia para interpretar a história da salvação à luz desse mistério que chegou até ele. Lembramos, gente, que mistério sempre chega ao homem, tá? Não é um homem que chega diante do mistério, procura um mistério e se acha um mistério a cada esquina. O mistério é algo que se aparece, é algo que vem até nós, é algo que nos encontra, é algo que nos toca, é algo que nos impacta. O mistério nunca é algo que eu vou à procura do mistério, eu vou desvendar os mistérios. Isso é coisa de Hollywood, isso é coisa de filme, de cinema. Não. O mistério chega até mim. O mistério me toca, o mistério me assombra, o mistério me aparece, o mistério me envolve, o mistério me abarca, o mistério me adentra, mergulha dentro de mim. Eu mergulho dentro do mistério, mas para mergulhar dentro do mistério, o mistério primeiro mergulha dentro de mim. Para mim ser imerso no mistério, o mistério foi imerso em mim. Então, sempre é sempre Deus chegando até mim, é nunca eu chegando até Ele. Essa dialética eu quero que você entenda. Eu posso tentar ir a Deus, mas sempre é Deus que vem até mim. E isso em todas as teologias, teologia católica, teologia protestante, até os pentecostais, que são de viés arminiano, entendem que é Deus que vem até nós. Se Deus não vir até nós, não temos como chegar até Ele. Quero que você compreenda isso. Achar que o homem consegue chegar até Deus é um erro teológico. E beira, não vou dizer que é heresia, tá? Mas beira a heresia. Beira a heresia. Aí você fala, por que, professor, beira a heresia? Porque eu não posso dizer que é heresia, porque alguns textos bíblicos dá a entender que o homem vai até Deus. Alguns textos dá a entender, não que diz, mas dá a entender, dá para você interpretar de forma que o homem vai até Deus e alcança Deus pelas obras, ou alcança Deus pela santificação, ou alcança Deus através da oração e assim por diante. Mas, em última instância, todos os textos concordam que é Deus que vem até o homem. Se Deus não vir até o homem, não se revelar ao homem, o homem não sabe nada de Deus. Isso que o cristianismo prega, isso que durante mais de 2000 anos o cristianismo professa. Deus se revela ao homem. E, aliás, a mágica do cristianismo, nós que estamos estudando teologia, antropologia teológica, que é uma área da teologia, e depois na ciência da religião vamos trabalhar os fenômenos religiosos a partir de outros viés, mas eu quero que você entenda que na antropologia teológica ou na teologia clássica, entende que isso é algo de forma magistral. Deus vem até nós, é o diferencial das outras religiões.
Nas outras religiões, o homem, de alguma forma, sempre chega ao divino. Na religião cristã, ou na revelação cristã, o divino que chega até o homem. E sempre vem com desejo de salvar, de fruto do amor, de gratuidade. Nunca é algo de dependência, né? A divindade nunca depende do homem. Em outras religiões, ou menores ou maiores, sempre tem alguma dependência, o homem dependendo da divindade, mas a divindade em alguma instância dependendo do homem. E o paganismo ele se torna menor do que o cristianismo justamente aí. Porque no cristianismo, a divindade vem até o homem sempre de forma amorosa e gratuita. Nunca é de forma que eu poderia dizer para você, em outras palavras, eu poderia mensurar aqui para você, de dependência. Nunca é um evento de dependência. Deus não é algo que depende do ser humano ou de alguma obra boa dele. É sempre de forma gratuita. Os referenciais de Deus não são nem ônus e nem bônus, nem méritos e nem deméritos. É graça. Graça, favor imerecido. Nós vamos estudar na antropologia teológica sobre o conceito de graça. Vamos estudar. Isso será de suma importância para nós entendermos também a antropologia teológica. Como que os teólogos entendem o homem esse mistério chamado homem, esse ser aberto à transcendência, esse ser aberto ao divino, esse ser aberto ao sagrado, esse ser aberto ao sobrenatural. Então, é nisso aqui que nós estamos circundando, pensando, refletindo sobre o homem e a sua perspectiva teológica. Vai aparecer para você aí agora um quadro, né, específico, aí, um quadro para você entender mais ou menos como que funciona o princípio arquitetônico e o princípio hermenêutico. Um quadro muito interessante que foi elaborado com base no livro do Batista Mondan. Eu printei a tela, coloquei no slide, então vai aparecer para você esse quadro, para você entender como que funciona, como que se dá como que eu poderia dizer para você, como que se dá esse jogo de hermenêutica, de princípio arquitetônico e princípio hermenêutico. Acompanha, dá uma olhada aí no quadro, ó. Existe o período patrístico, né? No período patrístico, aí existe uma coluna chamada coluna teólogo, tem uma coluna que é o princípio arquitetônico e o princípio hermenêutico. Dá uma olhada comigo aí, ó. No período patrístico, o teólogo, vamos dar um exemplo, Orígenes, o princípio arquitetônico era o Cristo como Logos. Esse é o mistério que iluminou ele, Cristo como Logos, ou como a razão, né? E o princípio hermenêutico? A filosofia platônica. Qual a filosofia que Orígenes abraçou para ter como referencial maior? A filosofia platônica. Aí, dá outro exemplo, professor. Vamos lá. Olha aí, Clemente de Alexandria. Qual é o mistério que iluminou ele? Cristo enquanto pedagogo, aquele que direciona, aquele que educa. Qual a filosofia que ele usou? Filosofia platônica. O grande dos três Capadócio, Gregório de Nissa. Qual é o princípio arquitetônico dele? Cristo enquanto imagem de Deus. Princípio hermenêutico, filosofia platônica. Agostinho de Hipona, o grande teólogo da patrística latina, o grande. Qual é o princípio arquitetônico dele? O mistério do pecado e da graça. E o princípio hermenêutico, professor? Filosofia platônica. Você entendeu como funciona? Cada um é iluminado por um mistério, cada um tem um princípio hermenêutico de interpretação para esse mistério e tentando interpretar a história da salvação. Olha que interessante, que se dá no princípio patrístico, ele dá um exemplo do teólogo, o teólogo Orígenes. O princípio arquitetônico era o Cristo como Logos. No Orígenes, isso dá para se aprofundar bastante num curso que nós temos aqui, pós-graduação em filosofia cristã. Depois que você terminar as ciências da religião, você pode querer fazer conosco a filosofia cristã. E lá nós desmembramos muito o pensamento do Orígenes. E um dos princípios, das perspectivas do Orígenes é Cristo como Logos, como a razão. Aquilo que o prólogo do João vai dizer, que no princípio Cristo era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. A palavra ali, Logos, no grego, traz a ideia de razão,
de palavra, de discurso. Então, no princípio, Cristo era palavra, o discurso, a razão, a inteligência, e assim por diante. Então, ele entendia Cristo como Logos. Esse mistério iluminou ele. Olhando para a Sagrada Escritura, ele foi iluminado pelo mistério. Cristo como Logos, esse é o princípio arquitetônico. Eu preciso buscar uma filosofia mais adequada para compreender esse mistério e desenvolver sistematicamente esse mistério. Ele buscou onde? No platonismo, na filosofia de Platão. Você percebe como funciona? Outro exemplo que não foi dado aqui, o Clemente de Alexandria. O Clemente de Alexandria, ele entendia Cristo como um pedagogo, como aquele educador, aquele que veio preparar todas as coisas e direcionar o homem de forma correta a se portar diante de Deus. Até o presente momento não tinha ninguém para fazer esse papel, e agora o Cristo aparece como um pedagogo. O conceito de pedagogia mesmo, né? De dar a mão para a criança e direcionar ele pelo caminho que a criança deve andar. Então ele entendeu que o Cristo é o pedagogo. Ele olhando a Sagrada Escritura, ele viu Cristo como um grande pedagogo. Eu preciso agora de uma filosofia para explicitar isso que eu estou vislumbrando pelo mistério. Filosofia platônica. Platão vai desenvolver, tanto lá como Orígenes, Platão vai falar sobre o Logos, mas Platão também vai falar sobre o conceito de pedagogia, né, de educação, né? Interessante. E aí vai falar o Gregório de Nissa, um dos padres capadócios. Tem o Basílio e tem o Gregório de Nazianzo, que vai falar sobre a Trindade, e o Gregório de Nissa vai falar de Cristo enquanto imagem de Deus, aquela imagem de Deus, do Deus invisível, que é a expressão máxima de sua pessoa, como o autor dos Hebreus vai falar, salvo erro o autor dos Hebreus. E para mim explicitar isso, Cristo como imagem de Deus, a imagem, a ideia de Logos, a ideia de... Como que eu vou fazer isso? Vou buscar na filosofia platônica os termos, o pensamento, o desenvolvimento. Professor, e o Agostinho de Hipona? Agostinho de Hipona, o grande teólogo da filosofia latina, dentre muitos mistérios que o tocou e que ele vai desenvolver, um dos mistérios é o mistério do pecado e da graça. O homem é pecador, ele olhando a Sagrada Escritura, ele identifica o homem como pecador, ele vai desenvolver o conceito de pecado original, um homem como pecador, e esse pecado passa só do homem original para todos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e ele vai trabalhar o conceito de graça, de favor imerecido, de Deus que vem ao homem, de Deus que suplanta esse pecado, que cura esse pecado, que liberta esse pecado, e que agora pela graça da condição do ser humano, não só porque o homem tendem necessariamente para o pecado, para o mal, porque é pecador, mas agora pela graça, o homem, com a ajuda da graça, consegue fazer o bem. Porque se o mal não é algo metafísico, para Agostinho, o mal não é algo metafísico, mas é a ausência do bem, o que o Agostinho vai trabalhar? O Agostinho de Hipona vai trabalhar a ideia de que a partir do momento que eu me aproximo desse bem, eu consigo estar longe do pecado, né? Então, como que eu faço isso? Para me aproximar do bem e ficar longe do pecado? É justamente pela graça. Só a graça me dá condição, ela me levanta, ela me restaura e me dá condição para o meu livre-arbítrio escolher o bem e não escolher o mal. Olha que interessante. Aonde ele vai buscar os pressupostos? Aonde ele vai buscar a filosofia? Qual corrente ele vai beber? Filosofia platônica, através do neoplatonismo, de Plotino e de Próclo. São os dois filósofos neoplatônicos. E aí o Agostinho vai beber dessa fonte platônica ou neoplatônica e vai desenvolver todo o seu conceito de graça, de pecado e assim por diante. Você vê como que funciona os princípios arquitetônicos, os princípios hermenêuticos? Vamos dar outros exemplos aqui. Olha aqui no livro o Modan diz assim, ó. No entanto, muitos outros autores, entre os quais Orígenes, Clemente de Alexandria, São Tomás, Soares, Chenu, Calrainer, Bultmann, Tillich, sustenta que os dois princípios não são dois distintos, apenas formalmente, mas também materialmente. Enquanto o princípio arquitetônico vem da fé, o hermenêutico é tirado da razão, que procura uma visão das coisas de onde deve partir, servindo-se dessa interpretação da mensagem revelada. Olha que interessante. Né? Então, eles citam vários teólogos, vários filósofos que distinguem os dois de forma material
e da forma e da questão formal. Porque parte da fé sempre é iluminado, a fé é iluminada por um mistério. E ele crê nesse mistério, mas em consequência disso ele vai buscar na filosofia as respostas necessárias. E diz aqui a interpretação das mensagens reveladas. Ele vai tentar interpretar a mensagem revelada pelo viés da filosofia. Na próxima aula vamos continuar dando os exemplos, continuar dando outros quadros em outros períodos da filosofia, princípios arquitetônicos e princípios hermenêuticos, como que cada pensador trabalhou esses dois conceitos. E aí prosseguimos na nossa aula de antropologia teológica, ok? Muito obrigado e até a próxima!